se você quer evoluir para tocar na igreja, por exemplo, ou estudar qualquer uma outra área, mas não para você exercer como profissão, mas para você evoluir, você precisa estudar, precisa fazer alguns cursos que a gente chama de curso livre. Por exemplo, o nosso curso que tem aqui no canal do YouTube é chamado de curso livre. O que seria curso livre? É quando você consegue passar um conteúdo para a pessoa fora de uma grade curricular. Ah, então você não segue uma grade curricular? Sim, dentro do nosso curso tem toda a sequência das aulas, mas, por exemplo, numa faculdade de música ou num conservatório, é um pouco chato porque fica engessado. Você tem que fazer esse método, tem que fazer esse método, tem que estudar isso, tem que estudar... Ah, mas eu não quero fazer isso. Você não tem escolha, tem que estudar aquilo. Agora, num curso livre, a vantagem é que você pode fazer a primeira aula, a última aula, a segunda aula. Você pode estudar do jeito que você quer, na sequência que você precisa para estar executando e aprendendo melhor. Então, essas são as vantagens. Então, agora eu vou falar um pouco com a Geis, que é a pessoa que é especialista em fazer cursos livres, que são esses cursos online, esses cursos diferentes. Então, fala para o pessoal um pouquinho quais foram os cursos que você fez e qual foi a vantagem que você percebeu estudando e fazendo esses cursos. Bom, eu já fiz muitos cursos online, porque eu sempre preferi fazer curso online. E eu fiz muitos na área de fotografia, né? Porque antes de trabalhar 100% aqui com o canal, com a internet, eu era fotógrafa, trabalhava com vídeo também, então eu fiz vários cursos de fotografia e de filmagem pela internet. E aí depois a gente começou a estudar justamente para conseguir atender melhor os alunos, né? Então depois disso eu fiz mais 2 cursos relacionados à internet aqui também. Eu acho que no total eu já devo ter feito uns 5 ou 6 cursos assim, online mesmo. E qual foram os benefícios que você viu de estudar desse jeito? Porque você teve a opção também, você teve a experiência de fazer aula, por exemplo, uma faculdade que você iniciou, algumas faculdades, e o curso livre. Qual foi a diferença que você viu nessa questão de estudar e fazer esses cursos livres? Bom, primeiro que a faculdade que eu comecei a fazer, a de administração, ela era híbrida, né? Era metade online e metade presencial. E assim, quando chegava o dia de ir lá na faculdade, era uma tortura, né? Porque pega ônibus, gasta tempo, gasta dinheiro para você chegar até lá. Aí você fica lá sentado um tempão, aí depois você tem a hora do intervalo, aí você vai gastar com comida. Então, isso para mim era uma tortura. Então, quando era para estudar em casa, eu preferia muito mais. E para mim, eu nunca tive problema nenhum em estudar assim online, porque quando eu decido que eu vou estudar alguma coisa, eu faço certinho. Então, essa questão de, é ruim estudar online porque você não tem atenção, não, eu nunca tive problema com isso. Mas os outros cursos que eu fiz online, eu preferi muito, 100%, porque são todos professores que eu queria muito fazer aula e nenhum deles era aqui da minha cidade. Todos eles são sempre de outros lados do Brasil, muito longe, e eu não conseguiria, né, pagar para viajar, perder todo esse tempo viajando para estudar, e fora que, às vezes, eu não conseguiria, por exemplo, estar sempre estudando, igual quando, dependendo do curso, que você tem o acesso sempre, se tiver qualquer dúvida, eu vou entrar lá e vou estudar, não vou precisar viajar para encontrar esse professor. E fora que eu preciso também, assim, a questão de tempo, de remanejar o seu tempo é muito melhor, né? Aquele tempo que eu gastaria viajando, ou até indo pro centro ali, era 1 hora para ir no centro, esse tempo eu posso estudar mais, por exemplo. Então, para mim, estudar online sempre foi 1000 vezes melhor do que fazer presencial mesmo. Isso aí que você tá falando é o reflexo do que eu passei. Só para você ter uma ideia, questão de transporte. No começo, eu lembro que para mim, para a faculdade, eu tinha que pegar 2 ônibus. E às vezes eu tinha que ir mais cedo para a faculdade, eu tinha que estar lá, por exemplo, 6 horas. A aula começava às 7, mas às vezes a gente tinha algumas matérias, principalmente no começo do curso. A gente tinha a prática desportiva, que nada mais é do que uma educação física, vamos dizer assim. E era obrigado a fazer, então eu ia mais cedo para poder jogar futebol ou para ir na academia, porque eles contavam ponto. Então a gente teve, acho que 1 semestre e meio, foi 1 ano e meio que a gente teve que fazer alguma prática esportiva lá. Então essa matéria tinha que fazer, senão a gente não conseguia passar de ano, era obrigatório. E vocês sabem, músico, o físico não é nada legal. Normalmente o pessoal é mais preguiçoso. O perfil do músico todos vocês já conhecem. Uma pessoa baixinha, gordinha, barbuda. Normalmente é desse jeito, é o perfil de um músico. Porque normalmente eles não gostam de fazer muitos exercícios e normalmente está tocando na noite, comendo pizza, lanche a semana inteira. Então o perfil já não é muito legal. Então para mim já era um gasto muito grande, porque eu tinha
tinha que sair muito cedo para mim poder ir para a faculdade. E eu lembro que às vezes eu tinha algumas aulas extras que começava tipo 5h30, 4h30 da tarde. Então não dava praticamente para mim trabalhar, principalmente no começo do curso. Então, além de eu gastar muito indo, perdia muito tempo. Eu lembro que às vezes eu gastava tipo para ir voltar umas 3 horas. Era quase que o tempo de eu ir daqui para São Paulo, se eu for ver, porque era muito longe, e aí pegava um ônibus, ia até o centro da cidade, aí tinha que esperar o outro, às vezes eu chegava e tinha acabado de passar, tinha que esperar mais meia hora, pegava o outro, descia perto da faculdade, ainda tinha que andar um pouco a pé, então foi um sofrimento. E a outra coisa também, essa questão que você falou do intervalo, comer alguma coisa, teve uma época, galera, para vocês terem uma ideia, que eu tava no meio do curso. E nessa época, no meio do curso, você já está meio que cansado da faculdade, de muita coisa, muito conteúdo, já tem que estudar demais. E nessa época eu já dava aula de música. Então eu tinha um pouquinho de dinheiro e eu lembro que eu gastava todo o meu dinheiro, todo ele, na cantina. Porque chegava o horário do lanche, o intervalo, e você é influenciado, não tem como. Um amigo falou, vamos lá no café? Vamos lá em tal lugar? Aí você fala, não vou. Daí você fala, vou ir, beleza. Você acaba indo para não ficar sozinho. Você acaba seguindo o pessoal e aí você vai lá e acaba, tipo, gastando um pouquinho que você tem de dinheiro. Aí você vai e come um negocinho de nada. Na faculdade eles enfiam a faca, é tudo muito caro, você gasta um dinheirão. E aí no final da faculdade, nos últimos anos, que a gente já tava cansado mesmo, eu lembro que aí era mais complicado ainda. Porque a gente ia pro intervalo e não voltava nem pra aula mais. A gente ficava lá no café conversando o resto da tarde e aí depois tinha que correr atrás do prejuízo para poder aprender a matéria, fazer a prova e passar de ano. Então, por isso que eu sempre preferi o online, porque essa questão do tempo é muito complicada. A gente já não tem tempo para muita coisa pra gente fazer nessa vida, porque é tanta coisa que a gente tem que fazer ao mesmo tempo, tem que dar um jeito. Então, quanto mais a gente conseguir otimizar, é melhor, né? Então, por isso que eu gosto muito do online, justamente porque eu consigo, por exemplo, eu trabalhei pouco na minha vida, assim, eu sempre ajudei muito meu pai, ele tinha uma empresa, então eu trabalhava assim com ele, eu também nunca trabalhei registrada. Então, assim, eu tinha bastante tempo para estudar, mas hoje em dia, por exemplo, onde eu trabalho mais, seria mais complicado se eu tivesse que fazer alguma coisa presencial mesmo. Eu acho que agora em tempo de Covid nem se fala, né? Mas normalmente se não tivesse, acho que seria muito mais complicado mesmo eu ter que sair de casa para fazer alguma coisa assim nesse sentido de estudo.